A Coreia do Sul detectou uma nova variante do coronavírus que foi encontrada no Reino Unido em 3 viajantes oriundos de Londres. Os passageiros chegaram na Coreia 3 dias do Natal. Agora, as autoridades aceleraram os esforços para lançar um programa público de vacinação. Sobre a nova mutação no país asiático e também sobre os esforços que os países estão fazendo para conter a pandemia de Covid-19 e a nova cepa dessa doença, nós vamos conversar agora com o infectologista e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Bom dia, doutor. Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan e muito obrigada por conversar conosco. Bom dia, Nicole. Bom dia, telespectadores. É um prazer falar com vocês. Doutor, para a gente começar essa conversa e também tentar entender um pouquinho melhor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que são essas mutações, como que elas acontecem no coronavírus. É interessante, quanto maior a replicação de um vírus, maior a chance de dar surgimento a cepas mutantes. Esse coronavírus novo, ele é interessante porque ele, ainda que tenha um RNA enorme, o RNA é onde leva o código genético dele. Para você ter uma ideia, ele tem 4 ou 5 vezes mais RNA, o tamanho dele é um tamanho superior ao vírus da febre amarela, da dengue, por exemplo. Então, é um vírus muito grande, com RNA muito grande, e, portanto, poderia, em tese, dar surgimento a cepas diferentes no processo de replicação. Só que ele tem uma autorregulação, ele não permite que cepas mutantes surjam a toda hora. Então, essas mutações vão ocorrer, e a tendência, inclusive, é fazer com que essas mutações tornem o vírus mais atenuado. Essa é a tendência dos outros coronavírus, foi assim, e provavelmente vai ocorrer com esse também, esse tipo de coronavírus novo. E a tendência, então, é essas alterações darem a ele maior transmissibilidade, porém menos gravidade, fazendo com que ele cada vez mais se aproxime daqueles velhos coronavírus descritos desde os anos 60 do século passado. Então, se por um lado a gente fica um pouco tenso de uma cepa mutante, por outro lado a tendência é ser uma cepa menos agressiva, embora isso não tenha se confirmado agora. Mas não entenda como sendo uma cepa nova, uma nova possibilidade de pandemia. Eu vejo essa confusão surgindo, né? Uma cepa mutante, as pessoas começam a pensar na cultura da gripe, do vírus da gripe, que a cada grande mutação poderia dar uma grande pandemia. Então, primeiro, é uma notícia que deixa a gente um pouco preocupado a princípio, mas com certo alento quando você pensa nos outros coronavírus e o caminho que eles percorreram, de sofrer mutações, maior transmissibilidade, porém menor gravidade. Tá bom? Então, eu queria só dar essa mensagem de alento, de tranquilidade, que provavelmente esse vírus mutante vai continuar respondendo à terapia que já vem sendo tentada com hidroxicloroquina, com nitazoxanida, que é a minha experiência, e provavelmente esse vírus mutante também vai ser bloqueado por essas vacinas que estão em estudo para o coronavírus que foi descoberto. E, doutora, a gente sabe que o coronavírus já teve milhares, né, de variações ao longo desses meses que a gente vive de pandemia. Por que essas do Reino Unido e da África do Sul chamaram tanta atenção? Qual que é a diferença delas? Legal essa tua pergunta, porque as mutações ocorrem sempre, o tempo todo, né? Mas às vezes não tem nenhuma repercussão clínica. E essa cepa nova que foi descoberta no Reino Unido, a observação que foi feita em relação a ela teria maior poder de transmissibilidade, maior poder de contagiosidade, sem maior agressividade, porém com quadro clínico igual, né? Qual é o desejo de um infectologista? É que essas mutações ocorram. Tudo bem que dê maior transmissibilidade, isso não é o maior problema, mas o ideal é que ela diminuísse a agressividade, diminuísse a virulência. Então, o que se observou nessas cepas que você acaba de relatar, na África do Sul e na Inglaterra, no Reino Unido, é que essa mutação conferiu a esse vírus maior transmissibilidade, porém a mesma gravidade, nem mais nem menos do que a gente vem observando com o atual coronavírus. Mas isso também não é perigoso, doutor? Porque, enfim, a gente está vendo aí um número de mortes alto, né? Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Se o vírus ele é mais transmissível, significa que mais pessoas também podem morrer? Essa é a história, né? Porque essa é a preocupação dessa mutação em relação às demais mutações que já foram descritas. Porque essa mutação está conferindo, a princípio, para esse vírus maior transmissibilidade e preservando, infelizmente,
a agressividade. Por isso que os países buscam, né, a vacinação o mais precocemente possível, porque quando você faz a vacinação, você impede que esse vírus mutante se propague, né, e se modifique novamente. Então, nesse momento, por isso que é importante, Nicole, a gente se basear no combate à Covid-19 em 3 pilares. Eu já até falei isso aqui, mas vale a pena repetir. O primeiro pilar é isso, inclusive, que a gente vem falando o tempo todo, que é o uso da máscara, o distanciamento, o álcool a 70. Quando tiver vacina, a vacina. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar foi o que o vice-presidente Mourão anunciou a princípio. Ele se sentiu mal, com mal-estar, e ele buscou logo o teste e o afastamento. Porque o segundo pilar é você orientar as pessoas a desconfiarem da enfermidade. Com isso, elas reforçam o primeiro pilar, que é o distanciamento, e buscam o terceiro pilar, que é o tratamento precoce. E esse tipo de desenho, a gente não vem observando as pessoas repercutirem. Então, é muito importante a máscara, o distanciamento, o álcool a 70, a detecção precoce da enfermidade, ou desconfiar, pelo menos, da Covid-19, e tratar precocemente, e é isso que a gente vem fazendo em Volta Redonda, onde, ao contrário das cidades do entorno de Volta Redonda, tem casos, notificação está alta, mas os leitos disponíveis na saúde pública tem lá mais de 90% de leitos disponíveis por conta da medicação precoce. Então, com isso em mente, a gente continua, obviamente, temendo a Covid-19, mas com uma ferramenta de contingenciamento, que é o auto-isolamento frente à desconfiança da enfermidade e o tratamento precoce. E com isso, a gente diminui bastante a morbidade e letalidade a despeito de mutações do vírus. Doutora, então, em relação a isso que o senhor acabou de falar sobre o distanciamento, foi acertado, então, essas medidas que estão sendo tomadas por diversos países? Já são mais de 50 países que estão proibindo, né, viagens ou melhor, que viajantes do Reino Unido entrem em seus países, né? Agora, até mesmo, a gente tem algumas restrições também a pessoas que vêm da África do Sul. Essa é uma medida acertada, então? Qualquer coisa nova, né, que você não tem todos os elementos na mão para fazer um julgamento melhor, eu acho que a prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Acho que vale a pena a gente ter esse olhar um pouco mais conservador, mas não ficar limitado a ele, porque é inexorável a chegada desse vírus aqui no Brasil, né? Então, se você continuar com as mesmas medidas, você dificilmente ou extremamente improvável que você consiga resultados diferentes. Por isso que é muito importante trabalhar não só no pilar distanciamento e máscara, mas também no diagnóstico precoce e tratamento precoce. Aí sim, a gente pode ter resultados diferentes. E aí, de novo, desculpa falar de novo de Volta Redonda, mas Volta Redonda é uma experiência pública que vem dando certo, e a despeito de estar dando certo, as pessoas não buscam saber o porquê que lá está sendo um sucesso grande em relação a não sobrecarga nos hospitais. O estado do Rio de Janeiro vem tendo uma sobrecarga agora, mas ninguém trabalha no diagnóstico precoce ou ninguém está estimulando a medicação precoce, que não é consensual, a gente sabe disso, como não é consensual o uso da máscara, mas a gente está defendendo aquilo que pode defender. Então, os 3 pilares são fundamentais, e até porque os 3 pilares, eles facultam você a flexibilizar um pouco mais a economia, que é uma coisa também que causa problema. E outro detalhe, né? A gente, quando pensa na Covid, pensa só na Covid como saúde pública, e, na verdade, a saúde pública é muito mais do que a Covid, né? Então, será que é interessante essa pessoa ficar o tempo todo confinada, sem atividade física, comendo mal, abusando de drogas lícitas e ilícitas, estressado? Ou seja, quando você confina a pessoa e dá a ela uma alternativa, você faz com que outros pilares, que a gente chama de pilares da medicina do estilo de vida, sejam comprometidos, e aí outras doenças vão surgir. Dados recentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles mostraram que esse ano de 2020 teve metade das notificações de câncer de pele. Será que diminuiu o câncer de pele? Claro que não. Houve redução da notificação porque as pessoas não estão indo buscar o atendimento. E ao buscar o atendimento pode ser muito tardio e esse tipo de doença maligna está disseminada. Então a gente tem que ponderar, né? Não pode ser uma mão muito forte, porque, infelizmente, a Covid-19 não é a única enfermidade que assola a humanidade. Doutor, no começo da conversa o senhor já mencionou um pouco essa questão da vacinação, mas eu queria entender um pouco mais do porquê que as vacinas que estão sendo desenvolvidas
podem combater, vão conseguir combater até mesmo essa nova cepa do coronavírus? Por que isso será possível? Legal se tu pergunta, porque assim, as mutações podem ocorrer, mas não mudam a roupa do vírus, não muda a estrutura proteica do entorno do vírus. Então, ainda que possa ser um vírus mais agressivo ou um vírus mais transmissível, ele vem com a mesma roupa. E ao chegar em você com a mesma roupa, aqueles anticorpos que você desenvolveu contra o coronavírus original acaba pegando o coronavírus mutante também. Então, a mutação não faz com que ele mude o seu aspecto, né? Ele acaba mantendo ou preservando a sua estrutura, que vai ser reconhecido pelos mesmos anticorpos que foram desenvolvidos com a vacina original. Então, por isso que é muito importante uma boa cobertura vacinal, que não permite nem o vírus antigo, nem que o vírus novo circule. E outra coisa, né? Quanto maior a circulação de qualquer que seja o vírus, em tese, maior a chance desse vírus se modificar. Vamos lá, o HIV, por exemplo. O HIV, se tem uma pessoa portadora do vírus e essa pessoa não toma direito o antirretroviral, permite que esse vírus continue replicando. Daqui a pouco surge um vírus resistente ao antirretroviral que você estava utilizando. Por isso que é muito importante baixar a bola do vírus, fazer com que ele não se replique ou replique muito pouco, porque quanto maior a replicação, maior vai ser a chance de ter mutações e mutações que venham a fugir daquele medicamento ou que venham a fugir daquela vacina. Por exemplo, a gripe é assim, né? A gente acaba tendo que fazer vacina todo ano porque modifica, mas o vírus da gripe é um vírus muito mais mutante, é um vírus muito mais instável do que o próprio coronavírus. Por isso que a gente tem essa esperança e essa convicção de que a vacina que foi desenvolvida para o velho coronavírus também pegue o coronavírus novo, porque, repito, as mutações nem sempre mudam a sua estrutura antigênica, nem sempre mudam a roupa do vírus. E só para a gente finalizar, doutor, essa minha próxima pergunta vai na mesma linha da anterior, que é em relação aos testes. Os testes que a gente tem hoje, por exemplo, o PCR, que é o do cotonete, o teste rápido, eles também ainda conseguem identificar essas novas variantes do coronavírus? Se for uma mudança muito grande, pode ser até que ele escape, mas essas mudanças são discretas, que podem dar a esse vírus um pouco mais de virulência, um pouco mais de transmissibilidade, mas o PCR é uma sequência do RNA desse vírus. Então, você acaba, para o PCR não pegar, tem que ser uma mutação muito grande, tá bom? Então, é provável que esses testes, tanto sorológicos quanto o teste PCR, continuem sendo eficientes na detecção desse novo coronavírus. Perfeito, nós conversamos agora então com um infectologista e também professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Doutor, obrigada, pela entrevista, uma ótima semana para o senhor. Para vocês também, obrigado.